nome é Esaú, esse aqui é o Pedro, a Andréia e a Estela. Há 3 anos atrás, a Andréia engravidou da Estela e teve várias complicações, né? Teve placenta baixa, perda de líquido amniótico, né? Com 22 semanas de gestação, eu fui fazer uma ultrassom e detectaram que eu estava sem líquido amniótico nenhum. De lá eu já fui direto para o hospital. E eu vinha sentindo muita cólica, né? Muita dor no pé da barriga. E foi, acho que por 1 ou 2 semanas inteiras, eu indo pro hospital, voltava para casa. Indo pro hospital, voltava para casa. Com muita dor. E aí teve uma vez que a gente foi pro hospital e eles estavam tendo auditoria. E em 5 minutos eu já estava com acesso na veia para tomar medicação e na sala de ultrassom, para fazer ultrassom. E desse dia eu já fiquei internada, porque eu tinha placenta prévia, estava com sangramento e sentia muita dor. Eu fiquei na UTI 2 dias, né, tomando medicação e tomava Tramal também por causa da dor. E depois eu fui pro quarto. 1 semana de internada eu tive uma hemorragia muito forte mesmo, que aí chamaram o obstetra, né, no centro cirúrgico. Ele veio no quarto e falou assim: não tem mais o que fazer, a gente tem que tirar. Eu tava de 24 semanas. E aí eu já fui pro centro cirúrgico e aí tiraram a Estela, bem pequenininha, com 685 gramas, com 30 centímetros. Quase que eu não dava pra ver. Eles trouxeram ela na incubadora, enrolada no plástico, e não dava nem pra enxergar ela. E aí depois eu fui pro quarto, né, ainda tava com hemorragia, que eu sentia os coágulos, né, saindo. E eu não conseguia nem abrir o olho, de tão fraca que eu tava. Não conseguia, eu só ficava de olho fechado. E aí eu fiz 2 transfusões de sangue depois do parto, porque caiu muito, né, minha hemoglobina. E eu fiquei, pra ver a Estela, eu vi quase depois de 1 semana que eu fui conhecer a Estela. E foi sempre muito difícil, ela era muito pequena, precisava de muitas coisas, né? O rim dela não funcionava direito, o intestino não funcionava. Ela tinha uma válvula aberta, a comunicação entre o pulmão e o coração. Com 1 semana, ela já foi para a sala de cirurgia para fechar a comunicação entre o coração e o pulmão. Colocaram um clipe, né? E com 1 semana que eu tava em casa também, que eu tinha tido alta do hospital, depois que ela nasceu eu fiquei por mais 1 semana ainda internada por causa da anemia, né? Tive que fazer transfusão. E aí eu tive alta, vim pra casa. 1 semana em casa eu voltei pro hospital porque eu tive trombose na batata da perna, né? Aí fiquei mais 1 semana internada. E aí, nessa semana que eu tava lá internada também, ela teve que fazer outra cirurgia, que foi a do intestino, porque deu enterocolite necrosante. E aí o cirurgião foi no quarto e falou, né, olha, eu não sei o que vai acontecer, eu vou abrir, e o que der pra fazer eu vou fazer. Agora eu não posso te falar se eu vou tirar um pedaço ou se eu vou tirar todo o intestino dela. Não tem como eu dizer isso. Então nós vamos lá e vamos ver. Aí ela desceu pro centro cirúrgico, fez a cirurgia e voltou com aquela ileostomia, né? Tipo pra colocar as bolsinhas, né? Eles não colocam porque são muito pequenos. E aí voltou com a ileostomia, né? E aquele corte imenso na barriga dela. Aí passou 1 mês, eles descobriram que ela estava tomando a dieta, só que ela não estava, como que eu vou dizer, absorvendo, porque a cirurgia dela foi muito alta, bem no jejum, então tudo que ia já saía, não chegava, não dava tempo nem de absorver. E aí eles resolveram fechar. Eu lembro até hoje, foi numa quinta-feira, ela desceu pro centro cirúrgico e foi fazer outra cirurgia para fechar. Aí fechou, tudo subiu. Quando foi no domingo, que eu cheguei na UTI, a médica veio até me receber na porta e falou assim, a Estela vai ter que descer pro centro cirúrgico de novo. Porque a barriga dela distendeu, né? Tá ficando preta, então a gente vai ter que abrir de novo pra ver o que tem.
Aí ela desceu de novo e aí tirou mais um pedaço do intestino. E aí conseguiram fechar e ela subiu. E aí depois do intestino, aí ela ficou bem, entre aspas, mas entubada, tudo ainda. O rim tomava diurético porque não funcionava. Ela tomou bastante droga também para pressão sanguínea, né? Noradrenalina, porque ela não tinha pressão, né? A PA dela sempre era baixinha, né? E aí tentaram estubar ela, tirar o tubo. E aí ela voltou, ficou um dia só, tirou de manhã e na madrugada teve que voltar pro tubo porque ele fez atelectasia no pulmão. E sempre que eu chegava lá era uma bomba, né? Hoje descobrimos um trombo, ela teve trombose também. E eu assim, não, hoje o rim não funcionou, hoje a saturação dela caiu, era todo dia assim, todo dia era uma porrada. Fraturaram o braço dela na UTI, tentando pegar um acesso para medicação, que ela sempre foi muito ruim de acesso também. Então eles tinham que passar aquele catéter central, né? Aí fraturaram o bracinho dela. E todo dia era uma coisa. Tentaram estubar ela 2 vezes e ela voltou pro tubo. Aí teve um dia que eu tava lá e aí eu desci pra sala das mães. E aí quando eu subi, que eu olhei na incubadora dela, tava marcando só 3% de saturação. Quando eu cheguei perto dela, ela tava preta, porque o tubo dela tinha dobrado e ninguém tinha visto. E ela tava sem respirar. E desse dia, aí chamei a médica veio, brigou, né? Falou que isso não podia acontecer, tudo. E aí nesse dia a médica falou assim, eu vou estubar ela. Eu vou tirar o tubo dela, porque não dá mais pra ela ficar com o tubo. E aí tirou o tubo e deu certo. Deu certo, ela ficou bem, sem tubo. A única coisa que faltava pra ela era aprender a mamar. E aí ela já tava no catéter, já bem pouquinho de oxigênio, quase nada. E ela começou a ter uns comportamentos estranhos. Eu sempre tava lá, eu sempre via. E eu sabia que ela não tava bem. E eu falava pros médicos, ela não está bem. Não, isso não é nada, é por causa que ela não tá acostumada com volume de leite. Eu falei assim, mas ela não tá bem. E foi uma semana inteira eu indo atrás dos médicos que eu conhecia lá dentro, chamando pra ver a Estela. Não, isso é refluxo, não, isso é não sei o quê. Até que ela voltou pro tubo de novo. Ela já tava 60 dias sem o tubo. Aí voltou pro tubo, aí descobriram que ela tinha broncoaspirado o leite. Na verdade, eles nem sabem se ela broncoaspirou ou não, mas ela tava com pneumonia, né, muito forte, e hipertensão pulmonar, e aí voltou pro tubo. Quando ela voltou pro tubo, começou a piorar tudo. Aí ela teve... Os rins dela pararam, teve que fazer diálise. Os parâmetros do ventilador estavam todos bem altos e ela estava saturando bem baixo. Ela não conseguia mais ter saturação. A diálise não estava funcionando porque eles não conseguiram chegar no local certo por causa da cirurgia do intestino. E nesse dia os médicos jogaram a toalha. Falaram que não tinha mais o que fazer. E aí, a gente estava no corredor, até parecia mais o corredor da morte, né? Porque eles pediram pra gente esperar todo momento lá fora e cada minuto que passava a pressão pulmonar dela ia caindo mais e os aparelhos que faziam a ventilação mecânica não dava mais conta, né? E era o único recurso que tinha ali no momento. Quer dizer, era o único que tem, é a ventilação mecânica ali. E os médicos mexiam em vários parâmetros, em pressão, mexiam em tudo aquilo, tudo que eles entendiam e não entendiam e não tinha mais jeito. Essa médica, inclusive, que ela falou,
Uma médica super conceituada e ela jogou a toalha, né? Os médicos já tinham mexido em todos os parâmetros, já tinham mexido em tudo, na ventilação mecânica, que minha filha dependia muito, né? Respirava, porque se você não respira sozinho, só tem a ventilação mecânica. Se tem ventilação mecânica, acabou a vida, né? E ali não tinha mais o que fazer. E muitos médicos bons, assim, de conceito, de nomes, e enfim. Aí a Andréia, minha esposa, tinha junto com uma amiga dela lá da UTI, combinado de o pastor vir orar. A Estela piorou muito, né? Teve várias complicações nessa época, teve a hemorragia, ela estava sangrando pela boca. E aí uma mãe da UTI perguntou se eu queria que levasse um pastor para fazer a oração. E eu disse a ela que sim, que podia levar. Então por isso que eu falo que a minha filha é um milagre, porque a partir do momento que o pastor colocou o pé na sala, ela começou a reagir. A saturação dela começou a aumentar e ela começou a reverter todo esse quadro. Uma criança que estava 7 dias sem urinar, completamente inchada, qualquer coisa que encostasse nela marcava. No outro dia ela fez de uma vez 750 gramas de xixi. De uma vez, expulsou a sonda com um balão inflado, que tava a sonda para ver se conseguiam tirar algum xixi. E a partir daquele dia a gasometria dela, que estava péssima também, melhorou 50%. Ela não estava fazendo troca de gás carbônico, começou a fazer. E dali foi só melhorando até que conseguimos transferir ela para um outro hospital. E assim, justamente o dia que o pastor veio orar para minha filha, é o momento que ela estava na corda bamba, né? Tava entre o fio da vida mesmo ali, tava no fio. Cada minuto que passava, aquela saturação dela, que é a parte da gente de oxigenação sanguínea, enfim, caía muito. A neném já estava toda roxinha, estava morrendo aos poucos, né? Rim sem funcionar, inchada, toda... Se eu não me engano, tinha 6 dias por aí, se eu me lembro bem, os 5 dias que ela já não urinava mais, nada. Eles tinham passado uma sonda vesical nela, fora a diálise que eles estavam tentando fazer para fazer a troca lá de gases do peritônio aqui da gente, que a gente tem isso naturalmente, mas não fazia. Enfim, dava dando a falência múltipla de órgãos ali, ó, que parecia, né? E eles jogaram toda a toalha. Foi quando eu conheci o pastor Roberto. E a gente bateu um papo super confortante na hora. E a minha família é cristã, né? Eu sempre acreditei. Eu sou crente em Cristo, enfim, sempre tive fé que a Estela ia sair daquela condição, mesmo os médicos dizendo o contrário, mesmo os médicos falando já ali. A médica me deu um abraço de tchau. Ela me deu um abraço, a médica chorando, falando acabou. Infelizmente eu fui até onde eu conseguia ir, até onde eu sei. E foi inacreditável. Enfim, aí o pastor Roberto entrou, não podia entrar no momento, estava tendo um procedimento, eles bloqueiam a entrada de todo mundo, só a parte médica mesmo naquele momento, né? E aí o pastor Roberto, me lembro bem, entrou, foi liberado para entrar e fez uma oração. E a gente fez aquela oração junto ali com ele. E fomos para casa, né? Estabilizou um pouco, mas ainda continuou muito ruim naquele dia, enfim. E no outro dia, se eu me lembro bem, é uma coisa que eles nem costumam fazer lá da UTI, é ligar para os pais, enfim. Só num caso gravíssimo, no caso de óbito, eles ligam, né? E eles ligaram para falar que a Estela tinha feito muito xixi, ela mesma expulsou a sonda vesical no dia seguinte, que o pastor fez oração. E a saturação dela voltou a melhorar, ela já estava rosinha, a gente foi lá ver ela, já estava tudo mudando. E assim, cada dia foi um dia gradativo, sabe? Aquela melhora, aos pouquinhos foi melhorando. E aí depois de uns 2 meses, de uma criança que estava indo para a morte, ela estava tendo alta para ir para um outro hospital, para uma situação já mais infantil pediátrica. E aí nesse hospital ela teve acho que foi Cristo mesmo que já aproveitou e colocou nessa condição,
uma equipe ótima, com outras condutas, e ela, com 3 meses depois desse hospital, ela teve alta para vir para casa. Hoje ela é nossa bênção, né? Ela é o meu tesouro, é o meu ouro, é tudo que eu queria, sem dúvida. Amo muito ela, trabalho para ela, vivo para ela, minha vida é para ela. E eu sou muito grato a todos, ao pastor Roberto, que intercedeu, que orou muito por ela. E eu creio nesse milagre ali, que ela saiu da morte para a vida ali com o milagre de Cristo, de Deus ali, sem dúvida nenhuma. Eu sempre falei isso, pastor. Eu falo assim, a gente tava falando assim, nossa, meu, me arrepiei. Eu falava essa história, falei, meu, foi impressionante. O cara orou, o cara entrou. Eu falei, a minha filha reviveu. Começou a greve dos caminhoneiros. A minha filha reviveu, porque ela tava morta. Tava já. Contando pra menina da. Era questão de horas ali pra entrar em óbito. E tem um detalhe, essas crianças que nasceram na condição da Estela, de prematuridade extrema, de 5 meses assim, elas, acho que é 70% a gente viu. A gente viveu numa UTI, na verdade, então a gente viu muita coisa, né? E 70% acho que parecia morre, não é isso, André? Com certeza. A maior parte. Agora está melhorando esse índice, esse target, mas assim, a maioria morre por conta da prematuridade, não tem nada ainda, né? Que nem a Estela nasceu, já deu ao AVC nível 4, né? Hemorragia de nível 4, então isso daí realmente... Só que tem criança também que tem hemorragia grau 4 e não fica sequela nenhuma. Então vocês são escolhidos para cuidar. Vocês foram escolhidos para passar por isso. Ela simplesmente podia ter tido a Estela vindo, voltado. Não ia ter história nenhuma. Eu não ia passar por nada. É difícil, é. Talvez nem agora vocês vão compreender. Mas o pouco que eu estou entendendo agora, vocês foram escolhidos para passar por isso. Sim. Deus falando, é para vocês isso, não era para mim. Porque assim, em nenhum momento o sofrimento é meu. Sim. Não é meu, sério. Ah, mas você está passando por isso, você está passando por aquilo, meu. Eu não estou passando por nada, quem está passando é ela. Sim. Então assim, a minha felicidade hoje era ver minha filha ter uma vida social, ter uma vida normal, eu levar ela pra escola, ela ser feliz, mas eu sei que ela é feliz desse jeito que ela veio, que ela é, né? Eu parei de cobrar, e aí eu acho que Deus, uma hora, de tanto acho que eu questionar ele, eu perguntar, eu acho que ele me tocou nisso, porque foi a única resposta que eu tenho plausível para essa condição da Estela, é que realmente poucos herdarão o reino dos céus, muito pouco, muito. A Bíblia diz que é muito pouco mesmo. E creio que foi nisso que ele tocou em mim, sabe? Porque em várias explicações que eu já procurei na Bíblia, sempre acreditando em Deus. Eu nunca procurei, né? Tem kardecista, né? Sim, que fala, eu teve uma vida, não, eu não acredito nisso, como eu disse, meu nome é Esaú, né? Eu vim de uma família cristã, minha família é toda evangélica, mas é disseminado. Então uns são adventistas, outros eram da Universal, outros não sei da onde, enfim. Eu cresci com a palavra, eu cresci conhecendo, né? Sabendo, eu sei que Deus existe, eu sei o que eu preciso fazer, o que eu preciso trilhar para conseguir a salvação, a vida eterna, e assim vai. Então, eu sempre busquei resposta na Estela, nessa vida dela, em Deus. Por quê? Por quê? Qual o propósito? Foi nisso que eu descobri, que ele me confortou, né? Que ele escolheu ela, que é uma menina salva. E diz os médicos, né, que a ressonância dela é muito feia, né, magnética, cerebral. A Estela, ela não tem metade, mais que da metade do cérebro ela não tem. Ela não tem. Só que ela tem reações que não deveria ter e ela tem. Sim, é. O milagre já tá. Se olhar a ressonância, é um buraco branco. É pouquíssimas partes do cérebro que tem. As áreas, né? Foram muitas áreas afetadas, né? E você vê como que é interessante, que é o ponto de uma médica dizer, eu até me disponibilizo a ir lá confirmar que a medicina teve seu limite. E ela demonstra essa gratidão sorrindo, né? Essa coisa carinhosa, né? Que ela poderia não ficar sorrindo. No dia 1º de dezembro, no dia 19 de dezembro, e nunca mais voltou pro tubo. Foi assim, ela estava no hospital, que estava demorando tanto para ela conseguir tirar esse tubo, e
de repente, como num passe de mágica, ela tirou o tubo e veio para casa. Tem um propósito bom de Deus nisso, sabe? É nisso que eu creio, que Deus realmente trouxe ela para nossas vidas para agregar, para somar, né? Talvez para trazer a gente mais próximo dele mesmo, né? E a gente levava às vezes uma vida conturbada, sabe? Sempre sem... A gente sempre tinha que ter que fazer alguma coisa. Hoje não, hoje a gente pensa mais, né? A gente reflete mais. Hoje mesmo eu não posso mais viajar, hoje mesmo não tem problema mais para mim isso. Hoje mesmo é trabalho e casa, coisa talvez que a gente não dava valor, a gente dá valor hoje, né? Então acho que isso é para mostrar, para crescimento mesmo, né, espiritual da gente, crescimento próprio, em todos os âmbitos aí. E é isso, espero que acreditem em Deus e busquem mais a Deus e busquem a ajuda do pastor Roberto, que sou totalmente grato ao pastor Roberto, que Deus colocou ele na nossa vida, sem dúvida nenhuma. A gente não sabe o que ele é, se ele é um santo, se ele é um enviado. Eu sei que Deus usou ele para, com o poder da oração, começar a melhorar a vida dela. Somos da família Calisto, somos gratos a essa missão, somos gratos pela Estela, somos gratos pelo milagre, somos gratos por Cristo ter colocado o pastor Roberto na nossa vida, fazendo o que Deus quer que seja feito, é nisso que eu acredito. E hoje estamos todos aqui, somos amigos, logo mais a Estelinha vai estar melhor, vai estar aí na igreja, vai estar aí com vocês, estaremos todos aí congregando juntos.